Olá! Nessa videoaula a gente vai fazer um estudo sobre o cilindro e o cone. Nós vamos conhecer como calcular a área da superfície lateral, a área total e o volume desses dois sólidos geométricos. Nas aulas anteriores, a gente estudou os poliedros, que são os sólidos geométricos formados por figuras planas poligonais, né? Então, aqueles sólidos formados por triângulos, quadrados, retângulos, trapézios. A gente vai iniciar agora, então, o estudo dos corpos redondos, que são os sólidos geométricos cujas superfícies não são totalmente planas. Existem vários corpos redondos, mas a gente vai estudar especificadamente três, que é o cilindro, o cone e a esfera. Nessa videoaula a gente vai aprender o cilindro e o cone, e na próxima a gente vai aprender sobre a esfera. Existem vários objetos do nosso cotidiano que têm formato de cilindro, né? Por exemplo, um carretel, uma lata de óleo, aquele rolo da máquina que é utilizado para esticar e compactar o asfalto. E aí, esse cilindro, que é esse objeto matemático que a gente vai estudar, ele tem algumas características, alguns elementos que são super importantes para a gente poder compreender quem ele é. Primeiro, a gente precisa entender que todo cilindro ele tem duas bases que são formadas por círculos. Esses círculos sempre com o mesmo tamanho. Se a gente ligar do centro de uma base até o centro de outra base, que aqui está na figura mostrado com um pontilhado preto, a gente tem um elemento que a gente chama de eixo do cilindro. Se a gente traçar uma linha pelo lado externo ali do cilindro, ou pensando uma linha que conecta um ponto da borda da base até um ponto da outra borda da base, a gente tem o que a gente chama de geratriz. Como essas bases têm formato de tem formato de círculo, a gente vai ter também o raio da base. Se a gente fizer a planificação do cilindro, ou seja, se a gente recortar ele, desmontar e esticar numa superfície plana, a gente vai ter uma figura mais ou menos como essa daqui. Um retângulo, que é o que vai formar a superfície lateral, e duas bases com formato de círculo. Os cilindros, eles podem ser retos ou podem ser oblíquos. Eles vão ser chamados de retos quando a gente tiver o eixo perpendicular à base. E quando o eixo não for perpendicular à base, ou seja, quando não formar 90 graus, aí ele vai ser chamado de oblíquo. Os cilindros retos, eles são chamados de cilindros de revolução. E isso tem a ver porque eles são formados a partir do giro de um retângulo, conforme a gente vai ver na animação agora. Para a gente fazer o cálculo da superfície lateral, da área total e do volume do cilindro, a gente tem três fórmulas. A fórmula para calcular a área da superfície lateral, que a gente geralmente representa com a letra A e o índice L, é 2 vezes π vezes o raio da base vezes a altura do cilindro. Para fazer o cálculo da área total, geralmente a gente vai utilizar a T para identificar, é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio da base, que multiplica pela soma da altura do cilindro vezes o raio da base. E o volume, que a gente representa geralmente pela letra V, vai ser π vezes o raio da base ao quadrado multiplicado pela altura. Vamos entender o porquê que essas três fórmulas são desse jeito. Vamos lembrar que a planificação do cilindro ela tem essa representação, né? A gente percebe que todo cilindro ele vai ser formado por um retângulo mais dois círculos de mesmo tamanho com raio R. Quando a gente quiser calcular a área lateral do cilindro, a gente vai estar calculando apenas essa área formada pelo retângulo, né? E aí a gente lembra que a área do retângulo é a base vezes a altura. Nesse caso, a altura desse retângulo coincide com a altura h do próprio cilindro. E a base desse retângulo, ela mede 2πr. Por que essa base mede 2πr? Porque, horas, 2πr a gente já viu anteriormente, que é a medida do comprimento do contorno da circunferência. Então, deste ponto até o retorno deste ponto, a gente tem 2 vezes π vezes o raio de distância. Essa base do retângulo
quando a gente imagina esse cilindro montado, a gente vê que essa distância que está aqui, da base do retângulo, ela coincide exatamente com o comprimento do contorno da circunferência. Então, a base é 2πr e a altura é h. Por isso que a área lateral do cilindro vai ser 2πr vezes a altura do cilindro. Já as áreas das bases, que são sempre duas, a gente vê que as bases têm formato de círculo, então a gente vai utilizar a fórmula da área do círculo para calcular a área dessas bases, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, quando a gente for calcular a área total do cilindro, o que a gente precisa? As duas áreas das bases mais a área lateral do cilindro. Então, as duas áreas da base é 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Tá aqui. A área lateral é 2πr vezes h. Então, a gente tem que a área total é 2πrh, que é a área lateral, mais 2πr ao quadrado, que é 2 vezes a área de cada base. Aqui a gente coloca o 2πr em evidência, porque ele aparece aqui, ó, 2πr, 2πr, e aí coloca um parênteses h mais r. Aqui a gente está, né, deixando a fórmula de uma maneira um pouco mais compacta, mais sucinta, mas tanto faz a gente utilizar ela nesse formato aqui como nesse outro formato aqui, tá? Aqui, se a gente fizer o chuveirinho, né, a gente vê que a gente vai ganhar a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Por isso, então, que a área total do cilindro a gente pode calcular fazendo 2 vezes π vezes o raio da base multiplicado pela soma entre a altura do cilindro mais o raio da base do cilindro. Para a gente compreender a fórmula do volume do cilindro, a gente precisa lembrar do princípio de Cavalieri. Ele fala que se a gente tem dois sólidos geométricos que possuem a mesma altura e a mesma área da base, esses sólidos geométricos vão possuir o mesmo volume. Então, assim como nos prismas, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Só que nesse caso, a base do cilindro ela é sempre um círculo, cuja área é calculada por π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que a gente chama de h. A gente tem, então, a fórmula que é π vezes o raio ao quadrado, que é o raio da base, vezes a altura do cilindro. E assim a gente consegue calcular o volume. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender como que a gente pode fazer esses cálculos para obter informações sobre os cilindros. Então, a gente sempre vai considerar que um cilindro tem um raio que a gente vai identificar pela letra R, que é o raio da base, e uma altura h. Então, como que a gente pode fazer para calcular a área total de um cilindro quando a gente conhece a medida do raio, que é 10 centímetros, e a medida da altura, que é 20 centímetros? Então, a gente pode utilizar, nesse caso, a fórmula da área total do cilindro, que é 2 vezes π vezes o raio da base multiplicado pela soma da altura e do raio. O π a gente pode substituir pela aproximação, que é 3,14. O raio, nesse caso, é 10. A altura é 20. E aí, de novo, o raio, que é mais 10. Então, a gente vai ter 2 vezes 3,14, que é vezes 10, que vai dar 62,8, multiplicado por 20 mais 10, que é 30. E aí a gente obtém que a área total desse cilindro é 1.884 centímetros quadrados. Vamos ver outro exemplo. Como calcular a altura quando a gente tem a medida do raio da base, nesse caso é 12, e a área total, que é 768 π centímetros quadrados. A gente também vai utilizar a fórmula da área total do cilindro, que é 2πr, e multiplica pela soma da altura mais o raio. Nesse caso, a área total é 768 π, o raio é 12, e aí só vai sobrar a altura, né? Porque aqui esse outro R também é o raio da base, que é 12. Aqui a gente pode cancelar os π's, aí vai ficar só 768 igual a 2 vezes 12, que é 24, que multiplica h mais 12. Aqui a gente tem que fazer um chuveirinho, né? 24 vezes h dá 24h, 24 vezes 12 dá 288. Esse 288 a gente vai trazer para o lado esquerdo da igualdade, vai inverter a operação, ele vai ficar negativo. 768 menos 288 dá 480. E aí esse 24 que está multiplicando o h, a gente vai levar ele para a direita para dividir o 480. E aí a gente obtém que 480 dividido por 24, que é 20, que é a altura desse cilindro.
Outro exemplo. Como calcular o volume, sabendo que o raio é 7 centímetros e a altura é 10 centímetros? Então, aqui a gente vai utilizar diretamente a fórmula do volume do cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. π é 3,14 aproximadamente, o raio é 7, a altura é 10. Então, 7 ao quadrado é 49, vezes 10, 490, vezes 3,14, 1.538,6 centímetros cúbicos. Vamos lembrar, que volume é sempre unidade cúbica. E aqui um último exemplo, como calcular a área total quando a gente tem a altura, que é 6 centímetros, e o volume, que é 486 π. Então, a gente está envolvendo essa fórmula, que é a do volume, e essa fórmula, que é a da área total. Tá aqui. Então, quando a gente começa pensando pela área total, que é o que a gente tem que calcular, a gente tem a fórmula 2πr vezes h mais r. Só que para a gente poder utilizar essa fórmula, a gente precisa da informação da altura e do raio. A altura a gente já tem, que é 6, mas o raio a gente ainda não tem, a gente tem que calcular. Então, a saída para descobrir o raio é através da fórmula do volume. Então, a gente tem que o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume foi dado, que é 486 π. O raio é o que a gente quer descobrir para poder calcular a área total. E a altura é 6. Tá aqui. Nesse caso, a gente pode também cancelar os π's. Aí a fórmula vai ficar 486 igual a 6 vezes o raio ao quadrado, que é 6r ao quadrado. Esse 6 que está multiplicando o raio ao quadrado, a gente vai dividir 486 por ele. 486 dividido por 6 dá 81. E aí, para a gente descobrir o valor do raio, basta a gente tirar a raiz quadrada de 81 e descobrir que o raio vale 9. Aí agora que nós temos a medida do raio, a gente pode utilizar a fórmula da área total do cilindro, que é 2 vezes π vezes o raio, que deu 9, que multiplica a soma da altura, que é 6, mais o raio, que é 9. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 9, 6 mais 9 dá 15, e a multiplicação de tudo isso dá 847,8 centímetros quadrados. Agora vamos falar um pouco sobre o cone. Também tem diversas coisas na nossa vida que tem cotidiana que tem formato de cone, Desde a casquinha de sorvete, o cone de trânsito, o chapéu de festa infantil, várias coisas. E assim também, como o cilindro, esse cone tem alguns elementos que a gente precisa compreender para entender melhor como que ele é. O cone, já diferente do cilindro, ele só vai ter uma base. Essa base também vai ter formato de circular. E aí, como é um círculo, ela vai ter um raio da base. A gente vai ter também um eixo que liga o vértice lá... Vértice não, que vértice é coisa de poliedro. Mas a gente pode dizer que aquela ponta lá em cima do cone até o centro da base. Essa distância a gente chama de eixo. E se a gente traçar uma linha qualquer do topo do cone até a borda da base, a gente tem o que a gente chama de geratriz. Se a gente fizer a planificação do cone, se a gente cortar ele e esticar numa superfície, a gente vai ter uma figura parecida com isso. Um setor circular, que corresponde à área da superfície lateral, e um círculo, que corresponde à base, com a sua medida de raio da base. Da mesma forma que no cilindro, o cone ele vai poder ser reto ou oblíquo, e a condição é a mesma. Ele vai ser reto quando o eixo for perpendicular à base, ou seja, quando o eixo formar 90 graus, e ele vai ser oblíquo quando o eixo não formar 90 graus, ou seja, quando ele não for perpendicular à base. Quais fórmulas, então, a gente tem que nos ajudam a calcular a área da superfície lateral, a área total e o volume? A área da superfície lateral do cone vai ser sempre a medida do π vezes a medida do raio da base vezes a medida da geratriz. A área total vai ser π vezes a medida do raio da base vezes a soma da geratriz com o raio da base. E o volume vai ser calculado sempre como o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do volume e tudo isso dividido por 3. Aí vamos entender também por que as três fórmulas são desse jeito.
Vamos compreender primeiro a área lateral do cone. A área lateral do cone ela vai ser formada por esse setor circular aqui, né? Então, ele tem a geratriz G, que seria o raio do círculo, e esse comprimento aqui, que seria 2π vezes o raio. Por que esse comprimento aqui é 2π vezes o raio? Esse 2π vezes o raio corresponde também ao comprimento da circunferência, que está aqui, que forma a base do cone. Da mesma forma como lá no cilindro, tá? E a gente pode estabelecer, nesse caso, uma regra de 3 para a gente poder calcular a área da superfície lateral. Por quê? Conforme esse comprimento aqui for maior, né, ou seja, quanto mais a gente estica esse comprimento 2πr, maior vai ser a área do setor circular. Então, 2πr está relacionado diretamente com a área do setor circular. Da mesma forma, quanto maior for a área do círculo, que está formando a base, maior vai ser a área, vai ser o comprimento 2πr. Então, o comprimento de um arco com 2π vezes o raio, que a gente pode olhar para o círculo pequeno, tem uma proporção direta com o comprimento do arco 2πg, que é a geratriz ali, que é o raio do círculo grandão, tá? E aí, então, a área lateral, ela vai ser diretamente proporcional a π vezes a geratriz ao quadrado. Assim, a gente consegue montar essa regra de 3 que está aqui. 2πr sobre 2πg igual a área lateral sobre πg ao quadrado. Aqui a gente pode cancelar o π e pode cancelar o 2. Aí a gente vai obter apenas que r sobre g é igual a área lateral sobre πg ao quadrado. Aí a gente vai isolar o r. E aí a gente ganha aqui o raio é igual a área lateral sobre πg. Aí sumiu um g, né? Esse g aqui vem aqui multiplicar a área lateral, daí ele cancela com o g que está aqui. É por isso que sobra um g só. Porque aqui tem dois g's, né? G ao quadrado é g vezes g. Aí agora pega o πg, traz para a esquerda, multiplicando o r, e a gente obtém que a área lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. A área da base, como a base é um círculo, né? Então a gente sabe a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Então aqui é o raio da base do cone. Então olha só, a área total do cone vai ser a área lateral mais a área da base. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, tá aqui. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então aqui a gente pode colocar o π e o r em evidência, e aí entre parênteses a geratriz mais o raio. Se a gente fizer o chuveirinho aqui, ó, πrg daqui, e πr vezes r é πr ao quadrado. Então aqui a gente tem a fórmula mais compacta, que é π vezes o raio da base, que multiplica a soma da geratriz mais o raio da base. Para a gente compreender a fórmula do volume do cone, a gente também vai lembrar do princípio de Cavalieri, né? Mesma coisa do cilindro. Se a gente tem dois sólidos geométricos que têm a mesma altura e a mesma área da base, esses sólidos geométricos têm o mesmo volume. E aí, nesse caso, o cone, a gente percebe uma forte relação com a pirâmide, né? E assim como a pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesma altura e mesma base, o cone também vai ter essa relação de 1/3, só que com o cilindro, porque daí, né, ambos que têm as bases com formato circular. Então, assim como na pirâmide, né, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, o mesmo vai acontecer com o cone. Vai ser a área da base, que é formada pelo círculo, que tem raio r, então πr ao quadrado, vezes a altura, que é h, dividido por 3. O cone ainda traz para a gente uma relação que é muito importante, que envolve a geratriz, o raio da base e a altura do cone. Essa relação se dá pelo cone ser também um cilindro de revolução, principalmente o cone reto, né? A gente consegue observar muito bem isso. Então a gente tem um triângulo, né, que quando é rotacionado sobre o próprio eixo forma um cilindro. A lateral desse triângulo é a geratriz. A base desse triângulo é 2 vezes a medida do raio da base.
E a altura desse triângulo corresponde à altura do cilindro, do cone. Então, se a gente olhar só para esse triângulo retângulo que está aqui, a gente consegue perceber que a hipotenusa é a geratriz, um cateto é um raio só, e a altura corresponde à altura do cone. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um raio ao quadrado mais a altura do cone ao quadrado. Essa relação ela é muito útil, porque ajuda a gente a calcular a geratriz, a altura e o raio, sem precisar das outras fórmulas. Vamos ver dois exemplos. Nesses exemplos, R vai ser sempre a medida do raio da base do cone, H vai ser sempre a altura do cone e G vai ser sempre a geratriz do cone. Então, o primeiro exemplo é como calcular a área total de um cone que tem raio 4 metros e altura 3 metros. Então, a gente viu, né, que a fórmula da área total do cone é essa, πr, que multiplica a soma da geratriz mais o raio. Só que aí, nesse caso, a gente não tem a geratriz, né? Então, a gente precisa calcular primeiro a geratriz para depois utilizar essa fórmula e aí conseguir calcular a área total. Quem vai nos ajudar a calcular a área da geratriz é aquela relação da geratriz ao quadrado igual à altura do cone ao quadrado mais o raio do cone ao quadrado. A gente entende, então, que a g ao quadrado é igual à altura ao quadrado, a altura é 3, então 3 ao quadrado dá 9, o raio é 4, então 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 é 25, tirando a raiz quadrada de 25, a gente descobre que a geratriz mede 5 metros aqui, não é centímetros. Então, agora a gente pode utilizar a fórmula da área total. Π vezes o raio, que é 4, multiplica a soma da geratriz mais a altura. Então, 5 mais 4. A área total vai ser 4 vezes 3,14, que dá 12,56, multiplicado por 5 mais 4, que é 9. Então, aqui vai dar 113,04 metros quadrados também, que não é centímetros. E o último exemplo, a gente vai ver como calcular a altura quando a gente tem a área total e a geratriz. E nesse caso, ó, a geratriz ela depende do valor do raio.